Sabe qual é o problema? Você sente antes, muito antes, só que cala, engole, justifica. Porque quando ele começa a mudar, você finge que é só uma fase. Quando ele se afasta, você diz que é o trabalho. Quando ele esfria, você tenta aquecer sozinha. Mas a traição, ela nunca chega de repente. Ela começa em silêncio, no distanciamento sutil, na frase vaga, na desculpa que você finge acreditar, no abraço que fica curto, no olhar que não encontra mais o seu. Só 2% das mulheres percebem os sinais antes. As outras 98% só descobrem depois que o coração já foi quebrado, depois que o tempo foi perdido, depois que o amor próprio ficou em pedaços. E você? Vai esperar a dor para enxergar? Ou vai aprender a ouvir o que o comportamento dele está tentando te dizer, mesmo quando as palavras ainda tentam te enganar? Neste vídeo, você vai descobrir 5 sinais que antecedem a traição. Sinais sutis, mas reais. E se algum deles estiver acontecendo aí, talvez você ainda esteja a tempo de sair antes de ser partida. Se esse começo já falou com você em algum nível, curta o vídeo e se inscreva no canal. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que diga em voz alta o que o nosso coração já sussurra faz tempo. No início, parece um alívio. Você usa aquela roupa que ele odiava e, de repente, ele elogia. Você fala mais alto do que o habitual e ele apenas sorri. Você fica mais tempo no espelho e ele diz que está tudo bem, mas lá no fundo, você sente algo estranho. Ele não mudou, ele só parou de se importar. Esse elogio que chega fora de hora não é afeto, é desligamento. É um sinal de que ele já está emocionalmente fora, mesmo que ainda esteja fisicamente presente. Sabe por quê? Porque quando alguém está planejando partir, ele começa a soltar o laço, para não se sentir tão culpado quando machucar você. Então, ele tenta te deixar confortável, menos questionadora, menos atenta, mais relaxada. O elogio é a anestesia. A traição vem depois. Esse é um dos primeiros sinais que quase ninguém percebe, porque a gente está tão acostumada a lutar, a discutir, a ser corrigida, que quando vem o elogio, a gente chama de evolução. Mas às vezes não é evolução, é desconexão. Cuidado com a mudança repentina de postura. Nem todo sorriso é reconciliação. Às vezes, é apenas alívio por saber que em breve não será mais problema dele. No começo do relacionamento, você sabia. Sabia quando ele acordava, quando respondia, quando sumia e quando voltava. Os horários, os emojis, a frequência. Tudo seguia um padrão quase previsível. Mas, de repente, esse padrão muda. Ele começa a ficar mais tempo online, mas responde você menos. Ele visualiza e ignora. Ou simplesmente responde com frieza, como se estivesse cumprindo uma obrigação. O celular passa a ser um mistério. Vira de tela para baixo. Vai com ele até no banho. Fica no silencioso. Tem senha onde antes não havia. Você pergunta algo simples: quem era? E ele já se fecha, se irrita, muda de assunto. O que ele chama de privacidade, muitas vezes, é apenas o esconderijo onde a traição começa. Não é sobre controlar, é sobre perceber quando o outro está usando o digital para viver uma vida paralela, uma conexão que não te inclui, uma conversa que não tem mais a ver com vocês dois. Mudanças sutis, mas constantes. E você sente. Você sente quando ele sorri para o celular, mas já não sorri mais para você. Você percebe quando ele responde rápido a alguém, mas te deixa no vácuo por horas. Você nota quando ele apaga o que não apagava antes. O segundo sinal está sempre no bolso dele.
E não precisa nem desbloquear a tela para perceber. Basta olhar o quanto ele te exclui daquilo que mais guarda. E quando o celular vira um cofre, é porque alguém já está guardado lá dentro. Não começa com ofensa, nem com desrespeito direto. Começa com pequenas frases, ditas como quem só está comentando. Você viu como a fulana se cuida? A ex era mais calma com essas coisas. Por que você não tenta mudar o cabelo assim? Mulher que se valoriza não se expõe tanto. São comentários soltos, mas que aos poucos vão minando sua autoestima. Porque ele sabe o que está fazendo, mesmo que negue. Quando um homem começa a enxergar outra mulher com mais brilho do que enxerga você, ele tenta ajustar a sua imagem à nova fantasia que já está alimentando em outro lugar. E você? Você começa a se perguntar se é boa o suficiente. Começa a se comparar com quem nem faz parte da relação. Começa a mudar para caber num molde que nunca foi seu. Mas cuidado! A comparação constante é um dos sinais mais silenciosos da desvalorização. E também uma das formas mais sutis de preparar o terreno para justificar uma traição futura. Ele começa a se distanciar emocionalmente, colocando você num lugar de quase boa o bastante, quase do jeito que ele queria, quase suficiente. E nesse espaço entre o que você é e o que ele deseja, ele se permite olhar para fora, como se você já tivesse falhado por não ser outra. Mas o erro não está em você, está nele, no desejo de viver algo diferente, sem ter coragem de encerrar o que ainda existe. E se você está sentindo que está competindo com fantasmas, com ex-namoradas, com influenciadoras, com mulheres que ele elogia mais do que valoriza você, então talvez ele já tenha começado a trair a relação com o olhar, com o discurso e, em breve, com as atitudes. Antes, ele te procurava, no toque, no beijo, na cama, no olho no olho. Agora, ele parece distante. As mãos já não passeiam como antes. Os abraços ficaram curtos. O sexo virou raridade ou obrigação. Mas, curiosamente, ele continua exigindo. Exigindo sua atenção, sua compreensão, sua paciência. Ele cobra presença, mas não entrega reciprocidade. Quer que você esteja disponível, mesmo quando ele não está mais inteiro. Você percebe que a intimidade está sumindo, que a conexão entre vocês virou monólogo. Mas toda vez que você tenta falar sobre isso, ele diz que está cansado, que é só uma fase, que você está exagerando. E você acredita, ou tenta acreditar. Porque dói demais admitir que ele já não te deseja como antes, mas ainda exige que você continue ali, como se fosse sua obrigação. Esse é um dos sinais mais cruéis. Ele deixa de te tocar, mas cobra que você não mude. Ele se afasta, mas quer que você continue sorrindo. Ele deixa de cuidar, mas exige que você não reclame. É um abandono emocional disfarçado de rotina. Uma desconexão que se camufla em estresse, mas que na verdade revela desinteresse. E quando o corpo se distancia, mas o controle aumenta, isso não é amor, é manipulação, é culpa projetada. É alguém tentando manter você por perto, até que tenha certeza de que quer mesmo partir. E se a sua carência está crescendo na mesma proporção que a sua entrega, é porque ele já está levando algo de você, sem te dar nada em troca. De repente, ele começa a se fechar. Fica mais introspectivo, mais impaciente, mais ausente. E quando você tenta entender, vem o clássico: eu estou passando por uma fase difícil. Não é com você, sou eu.
Preciso de um tempo para me organizar. E você que ama, acredita. Porque quer apoiar, porque quer estar presente, porque pensa: se eu me afastar agora, ele vai afundar. Mas o que ele chama de fase, muitas vezes é só o nome bonito para a desconexão que já começou. É o álibi emocional para não te dar mais o que antes oferecia com facilidade. É o escudo para esconder culpas e justificar sumiços. Você nota que ele está diferente, mais frio, mais distraído, menos seu. Mas sempre que questiona, ele se esconde atrás de um problema que nunca se resolve, porque essa fase não passa. Ela se prolonga o suficiente até que você aceite cada vez menos, sem perceber o quanto está se anulando. E pior, você começa a se culpar. A se perguntar se está exigindo demais, se está sendo insensível, se deveria esperar mais um pouco. Mas já parou para pensar que essa fase difícil só apareceu quando ele começou a se afastar de você? Que ele nunca parece tão confuso com os amigos, com o trabalho, com o celular? Ele está usando a crise como véu, como desculpa, como cortina de fumaça para o que já está fazendo escondido. Porque é mais fácil dizer "não estou bem" do que dizer "não quero mais". E se você sente que está sendo empurrada para a margem emocional, enquanto ele continua ali no centro, recebendo compreensão e tempo, é porque ele aprendeu a usar o sofrimento como desculpa para sumir sem parecer o vilão. Mas vilania também é isso, manter alguém preso em promessas vazias, enquanto alimenta outro desejo em silêncio. Você percebeu? Nenhum desses sinais grita, nenhum deles te empurra para a porta, mas todos, silenciosamente, vão te afastando de quem você era. Vão fazendo você se calar, se diminuir, se questionar. A traição não começa num beijo escondido. Começa no afastamento emocional, na falta de transparência, na comparação silenciosa, na ausência que se disfarça de cansaço, no carinho que evapora. Mas a cobrança permanece. Só 2% das mulheres enxergam esses sinais a tempo. A maioria só entende depois, quando a dor já chegou, quando a verdade já cortou, quando a autoestima já está em cacos. Mas você não precisa esperar. Você não precisa ser enganada para acordar. Você não precisa ser traída para se valorizar. Você não precisa continuar justificando o que já não te faz bem. Se você identificou esses sinais, não feche os olhos. Eles não aparecem por acaso. São a forma mais honesta que a realidade encontrou de te mostrar onde você está pisando. Você não pode impedir alguém de trair, mas pode impedir que isso te destrua. Você não controla o que ele esconde, mas pode decidir não viver onde há segredo demais e afeto de menos. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, deixe um comentário dizendo: "Eu não espero mais o pior para acreditar no que já é real". Essa é a sua senha de retorno, a sua resposta para si mesma. E se quiser seguir esse caminho com mais consciência, mais clareza e mais amor próprio, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui você não vai ouvir o que quer, mas vai encontrar o que precisa, porque o amor começa onde a mentira termina.